Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Franguinho Sem Censura dessa semana, numa semana especial por conta das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que acontece no dia 8 de março, mas a gente pode falar que é uma semana da mulher, um mês da mulher, um ano da mulher. Elas estão cada vez ganhando mais espaço, inclusive aqui dentro do Franguinho. Então a gente tem a Raquel hoje como convidada, a Vanessa Rich, a Marcinha, que é a nossa convidada de sempre, participante assídua conosco aqui. Bom, a gente vai ter vários assuntos, né? Esse franguinho de hoje tá bem saboroso, bem caprichado, muito legal de acompanhar. Mas antes de tudo, fazer aquele convite básico para você. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho. Aí você gosta do vídeo, copia o link e manda para todos os grupos que você tem no seu telefone, de WhatsApp, manda para o grupo da família, da academia, da pelada, da escola, dos pais, do condomínio, manda para todo mundo. Espalhe esse cheiro gostoso de franguinho no ar para todo mundo poder degustar. Então bora lá? Vamos começar? Tá no ar mais um Franguinho Sem Censura. As manchetes do dia. Rui Castro é eleito na Academia Brasileira de Letras. Na Fórmula 1, como já se esperava, vitória de Verstappen em sua Red Bull voadora. O que não se esperava era o quarentão Fernando Alonso chegar ao pódio com sua Aston Martin. Semana difícil, perdemos o cartunista Paulo Caruso, o jornalista Márcio Guedes, a cantora Sueli Costa e o ex-árbitro de futebol Romualdo Arpe Filho. Meus amigos do Franguinho, neste fim de semana perdemos Romualdo Arpe Filho, problema renal o levou aos 84 anos de idade. Foi um grande árbitro do futebol brasileiro, futebol paulista, internacional, apitou a final da Copa do México em 86, Argentina 3, Alemanha 2. Eu o conheci muito bem, ele costumava chamar todo mundo de Ganso. Aquela brincadeira, ô Ganso, tudo bem? Ele não gostava, quando dava 0-0 aos 40 do segundo tempo, ele parava o jogo no meio campo. Se não fizeram um gol até agora, não vão fazer mais. Que é isso, Ganso? Não vou correr risco. Esse era o Romualdo Arpe Filho. Na final da Copa, inclusive, aos 17 minutos do primeiro tempo, ele dá cartão amarelo para o Diego Armando Maradona. Eu estava no Estádio Azteca pela Rádio Record, não entendi nada. Daí fui entender na terça-feira, na volta ao Brasil, estávamos no mesmo voo, e daí entra Romualdo Arpe Filho na primeira classe, naquela Varig principesca, né? Com um embrulho enorme, e empurrando, pedindo licença, e dizendo para a aeromoça, não toque nisso, coloque um lugar pertinho de mim, que eu não quero perder de vista. Era o troféu dele, era o quadro, com ele dando amarelo para o Maradona. Que coisa, hein? Falar isso hoje é fácil, né? Internet, celular. Mas na época, ele combinou com o fotógrafo, deu o cartão amarelo e o fotógrafo emoldurou já na segunda-feira e o entregou para viajar na terça. Ei, Romualdo, mas por que você deu amarelo para o Maradona, Romualdo? Por causa do quadro. Ué, é o meu troféu. Depois eu disse a ele, pode rolar tranquilo, Diego, não há problema. Ah, mas tem um tal de Henrique lá na seleção argentina que joga no River Plate. Eu vou pegar esse cara na Libertadores. E por que você não expulsou então, cara, se ele estava te enchendo? E estragar a minha final, Ganso? Dizem que eles se reencontraram. E o cara levou vermelho antes do jogo começar. Vamos começar? Começar o primeiro assunto do dia. Árbitras ou árbitros, juiz ou juízas, como você queira, existe um comportamento diferente dos jogadores em campo quando é uma árbitra apitando? Os comentaristas que estão envolvidos numa transmissão de futebol tratam, criticam de maneira diferente? Opinião dos nossos convidados. Tudo a ver, né, esse assunto, ainda mais num dia como hoje. É lamentável o comportamento dos jogadores, já com os juízes, com os homens, e com as mulheres a gente vê um exagero. E nunca é demais lembrar que a violência contra a mulher, os maiores números estão dentro das casas. São com os companheiros, são com os tios, são com os pais. Então, é mais um exemplo de covardia que deve ser combatido. Mas nesse dia de hoje tão importante para todos nós, e que homenageamos as mulheres, eu gostaria de fazer uma lembrança de uma grande brasileira, Rita Lee, que acaba de fazer um tratamento contra o câncer, tratamento doloroso durante a pandemia, acaba de anunciar que vai lançar um segundo livro.
e promete ser um livro maravilhoso, onde ela vai contar essa luta contra o câncer. Então, eu quero homenagear as mulheres na figura da Rita Lee, essa música, essa artista tão maravilhosa, que tanto orgulho nos dá. Legal, muito bem lembrado, né, Costa? Muito bem lembrado, né? E a gente fala muito do Dia das Mulheres, né? A gente está comemorando a Semana do Dia das Mulheres, o mês das mulheres, e lembrar da força da Rita Lee, como tudo que ela representou, não só na música e fora dela, né, Vanessa? Vanessa, que é uma exímia cantora, né? Além de tudo, uma belíssima jornalista, mas exímia conhecedora de música. Não, é sério mesmo. O disco rígido da Vanessa para músicas é impressionante. Ela sabe todos os pagodes, você deve saber, né? Todos os pagodes que existem no mundo, você sabe. Né? Olha, primeiro, antes de mais nada, cara, parabéns a todas as mulheres que existem como mulheres que realizam seus sonhos, que ocupam os espaços que elas quiserem ocupar. E é isso que tem que ser feito mesmo. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu venho fazendo no início dos anos, dos talentos como a Raquel Mota, que eu descobri no nosso primeiro, quem sabe, lá na Fox. Então, assim, Márcia, um beijo para você também, parabéns pelo dia. E eu acho que, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que pensar que quando você não tem inteligência emocional, quando você não tem argumentos, você parte para usar a força. É como quem nas cavernas lutava contra um animal. É mais ou menos isso. Não dá para negociar com o animal, então você luta contra ele. É mais ou menos essa linha de raciocínio da postura dos homens em relação às mulheres. Como ali ela é a autoridade máxima, ele é obrigado a respeitar. E aí, aquilo para ele é difícil, ele não tem inteligência emocional para lidar com aquilo, então ele parte para a força. É isso, quando você não tem argumentos, você usa a força, infelizmente. E a partir do momento que você começa a usar a força, você perde toda a razão, né? Você parte para uma violência absurda. Queria até perguntar para a Raquel, né, para a gente tocar nesse assunto, e a Raquel trabalha muito como comentarista hoje, né, Raquel? Primeiro, seja muito bem-vinda, parabéns também, como a Vanessa já ilustrou. Se você sente também diferença, não só no comportamento dos jogadores, mas no comportamento dos comentaristas em relação à árbitra mulher. Eu lembro que Santos e Corinthians, Edna Alves, que é a árbitra de São Paulo, recebeu muitas críticas. Será que as críticas foram mais duras porque ela é mulher? Gostaria de, antes de mais nada, agradecer, né, pela oportunidade de estar falando. Sem dúvida alguma, a gente tem que pensar no futebol como um microcosmo da sociedade, né? Então, tudo aquilo que a gente vê no campo, e principalmente a relação do homem e a sua crítica em relação ao trabalho feminino, isso tem tudo a ver com a postura do homem também extracampo. Então, é óbvio que muitas mulheres são criticadas. Uma delas é porque a gente pensa que uma das defesas dessas críticas é que algumas mulheres estão, entre aspas, tirando o trabalho de homens e que estão ali apenas pelo fato de serem mulheres e não serem mulheres talentosas. Então, eu vejo, sim, um certo posicionamento, mas, como eu falei, é o reflexo de uma sociedade que vem criada baseada no patriarcalismo, no machismo, entre outras coisas. Deixa eu perguntar para a Márcia agora, que é nossa já frangueira, já assídua aqui, está toda semana conosco, eu deixei ela por último para falar sobre isso. Daqui a pouco eu falo com o Lito, que também aqui já é experiente no franguinho. Ô, Márcia, você concorda com essas opiniões da Vanessa e da Raquel? Você sente mesmo que tem uma questão de medo e falta de respeito dentro de campo com as árbitras brasileiras? Eu acho, concordo com as meninas, e faço o apanhado aí do que elas falaram. Uma questão, é um espelho da sociedade, não só da nossa, porque lá fora também isso acontece, né? E é a questão da falta de inteligência emocional, né? Da pessoa partir para a agressão porque ela se sente agredida ali. Ai, como assim? Estou impedido? Como assim? Meu gol não valeu? Enfim, eu nunca vou esquecer um episódio, eu não lembro agora o nome do jogador do Santos, que acho que foi Santos e São Paulo, a bandeirinha anulou o gol do cara, e ele foi voando para cima da bandeirinha. E isso é uma coisa que me incomodou muito, porque anular gol, impedimento, é uma coisa normal do jogo, e eu nunca tinha visto um homem fazendo isso em cima de um juiz homem. Porque também ainda tem a questão da autoridade, do juiz ser autoridade dentro do jogo, que hoje em dia, eu acho que já teve mais respeito em relação aos árbitros. Hoje em dia isso aí está meio esculhambado, que a gente viu, já falou no franguinho sobre isso em várias situações, inclusive no jogo do Flamengo e lá no Mundial, que teve muito desrespeito. Imagina com mulher. Eu quero dizer também que eu já sofri um pouco na pele.
eu fiz curso de árbitros, eu amo esporte em geral, e eu amo futebol. Então, eu procuro entender muito bem das regras. E eu fiz curso de árbitros na Federação Paulista de Futebol, e eu apitei jogos de homens, jogos amadores. Mas é isso, sabe? Eu era... primeiro que me chamaram para apitar, porque a mulher, ela está começando, não vamos nem pagar. Ok, eu topei, porque realmente eu precisava de, né, tempo de rodagem. jogo, digamos assim. Rodagem. Tempo de voo, né? E aí eu fui e eu anulei um gol. Nossa! Eu achei que eu fosse sair. Eu achei que eu fosse apanhar. Porque o time que eu anulei gol foi em cima de mim. Eu falei, quem manda aqui sou eu, sabe? Eu acho também que a gente tem que tomar uma postura de autoridade, né? Não é nem de agressão, de responder à agressão. Falar, meu amor, eu sou juíza, quem manda aqui sou eu entendo as regras e você meteu a mão na bola, Xuxi, você não é o Maradona, entendeu? Então, tem que usar também, tem que ter uma postura também de encarar essa violência, saber que ela vai vir em algum momento, e não se abalar, ficar, né? É complicado. E, eu não sou frangueira, não, porque eu não jogo no gol. Frangueira aqui no programa. Não estou contestando as suas qualidades como goleira, de jeito nenhum. Deixa eu passar a bola para o Lito. Não, eu sei, imagina. Passar a bola para o Lito, porque dessas coisas que a Márcia falou, né? O árbitro tem que se impor, né? A árbitro. Mas ela não tem que se impor mais do que o árbitro, né? É a mesma coisa. A pessoa tem que respeitar. Né, às vezes tem. Não, mas assim, não. Diferença de tratamento. Exato. E não deveria existir esse tipo de diferença. É como se você tivesse que provar que você sabe aquilo ali. A Marta diz o seguinte: eu ganhei 6 bolas de ouro e eu preciso provar que eu sou merecedora e sou capaz de ganhar. É como se você tivesse que provar todos os dias mais do que os homens que você é capaz de fazer aquela coisa. Não, exatamente, concordo plenamente. O Lito, deixa eu aproveitar um pouco da sua experiência extra-campo e com outras modalidades, porque me parece o futebol muito um mundo machista, muito um esporte machista, porque, né, se a gente pegar, demorou muito para ter mulher, né? Não só como árbitro, mas participando do jogo como organizador, enfim, todos os atores que fazem parte do futebol. Em outras modalidades, por exemplo, no basquete, a árbitra de basquete, eu acho que ela já tem um respeito muito grande. A árbitra do vôlei já tem um respeito muito grande. Até porque a modalidade, ela protege a arbitragem, né? Você não vê um jogador de vôlei ou de basquete reclamando com a arbitragem como é um jogador de futebol, principalmente contra o assistente, contra o bandeirinha. Queria saber de você, se você vê isso aí sim mesmo, se na Fórmula 1, por exemplo, a gente vê mulheres trabalhando também, porque as mulheres têm que estar presentes em todos os âmbitos, né? Em todas as modalidades. Vejo sim, Ale. Eu vejo uma diferença muito grande, o que me leva a encarar o futebol como o último reduto desse machismo pré-histórico. Em outros esportes, você citou o basquete, acho que você pode citar qualquer outro esporte, você não vê esse tipo de comportamento contra as árbitras, você não vê esse tipo de rejeição contra as competidoras, até mesmo em esportes em que se misturam os dois sexos, como hipismo, como automobilismo, a mulher é bem recebida. Pode ter um risinho ou outro, mas normalmente, quando acontece isso, o autor do desrespeito, ele é segregado, ele não é bem visto. E no automobilismo hoje é recente, não chega a 10 anos, você tem um número crescente e já significativo de mulheres, até como mecânicas, que sempre foi vista, a mecânica em si sempre foi vista como uma função eminentemente masculina, até pela exigência da força. Mas hoje em dia, como você tem um avanço tecnológico também nas ferramentas, essa, não vou dizer vantagem, essa diferença já não existe. Então você tem mulheres como mecânicas, como engenheiras, como estrategistas, que é uma função mas extremamente importante no resultado de um piloto, de uma equipe. Você ainda não tem como pilotos de ponta.
Ainda não tem. Por quê? Porque se começa muito cedo no automobilismo, o profissional que chega, ou que pretende chegar à Fórmula 1, tem que começar a competir lá pelos 5, 6 anos de idade no kart. As meninas, nessa fase da vida, são poucas que já manifestam esse desejo. Então, mas está começando e estão aparecendo algumas meninas muito promissoras. Debate Franguinho. Um debate bem temperado. Bom, os campeonatos estaduais estão chegando, né, na reta final aí em todas as competições. E o que chama atenção no Rio de Janeiro é um pouco dessa queda, né? Essa mini crise do Flamengo, 4 títulos perdidos, o Botafogo que não se encontra, né? Parece que tem já uma reclamação no formato de administrar o Botafogo. E em São Paulo, né, chama atenção a ascensão do Palmeiras, que se mantém grande, mantém forte, firme em busca de mais um título. A questão da Portuguesa, que quase caiu mais uma vez para a segunda divisão do Campeonato Paulista. O Santos, né, que vai ficar fora da semifinal. E chamando a atenção de maneira positiva a força do São Bernardo, a segunda melhor campanha da competição. Tô animada aqui para falar de estaduais, porque o negócio tá ficando, né? Tá entrando na reta final do campeonato. E aí começa a ficar bem animado, falando um pouquinho desse último jogo aí do Vasco com o Flamengo, né? O Vasco conseguiu um resultado num jogo extremamente difícil. O Flamengo agora tem uma missão pela frente, que é o Fluminense. Eu não sei o que vem acontecendo aí nesses últimos jogos com o Flamengo, mas os resultados não ajudaram. O torcedor acho que estava muito, talvez, acostumado, né, a ganhar tudo e foi perdendo absolutamente tudo, né, nesses últimos dias aí. Então, o torcedor está um pouco nervoso, ansioso. Esse jogo, especificamente, contra o Vasco, foi um jogo bem nervoso. E aí, o Botafogo também, né, que era um jogo paralelo. Né, quem estava assistindo o Vasco e Flamengo estava de olho no que estava acontecendo com o Botafogo. E o resultado do Botafogo foi jogando uma pressão em cima do jogo do Vasco e do Flamengo. Né? Então, assim, o Botafogo passou aperto contra o Sergipe. Foi um jogo difícil pra caramba. E todo mundo está meio que de olho, né? Em tudo que está se passando no estadual. A situação também da Portuguesa, né? Então o Botafogo agora pega a Portuguesa. Eu acho que não existe mais jogo no futebol. Eu acho que todo mundo está de olho em tudo. Alguns times de menor expressão, né? Como, por exemplo, o Volta Redonda, vem com uma pressão muito grande. Eles jogam a vida no campeonato. E é isso que traz a pimenta, é isso que traz o molho para um campeonato que a gente até falou no último programa, que vem sendo desvalorizado, né? O campeonato estadual ele vem num momento esquisito, né? De venda de patrocínios difícil, transmissão na televisão. E aí eu acho que essa multiplicidade de players está fazendo com que o campeonato tenha uma sobrevida ali. Eu concordo contigo. Eu acho que deu uma sobrevida e chega nessa fase decisiva em que a rivalidade fica muito exacerbada, né? Tipo, aqui em São Paulo, a gente pode ter um Corinthians e Palmeiras na semifinal, né? Então já fica aquela agitação para esse momento de mata-mata. E eu acho que os streamers estão trazendo sucesso, né? Estão fazendo sucesso porque são números diferentes, são contagens diferentes e que cada vez vai bater recorde, porque é uma coisa que está começando, então os números são muito recentes, são muito novos. Aqui em São Paulo, né, o que chama a atenção, além da continuidade do Palmeiras, que está fazendo uma belíssima temporada também no Campeonato Estadual, mais uma vez, começando muito bem, o Corinthians Ascensão, o São Paulo tentando se encontrar, mas o grande problema aqui acho que é o Santos, né? O Santos que mais uma vez, acho que pelo terceiro ano consecutivo, não chega às semifinais do Campeonato Paulista. É extremamente preocupante. Hoje o Santos está fora da classificação para ter uma vaga na Copa do Brasil. É um time que está tentando reforços em cima da hora e não são grandes reforços, são jogadores, enfim, talvez tenham dificuldade de sentir o peso da camisa do Santos, ainda mais agora com a partida do Pelé. Acho que essa camisa ainda fica ainda mais pesada, porque tem uma representatividade muito maior ainda, se era possível, mas de ter essa conquista, né, de carregar ainda mais o nome do Pelé. Então é uma coisa muito preocupante aqui em São Paulo, para saber até que possibilidades o Santos tem de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É isso que a gente fala aqui em São Paulo. Mas é um processo que veio nos últimos anos, o Santos veio mal nos últimos anos, foi um processo, né?
Não, eu não tenho dúvida disso, Vanessa. Assim, organização fora de campo interfere nos resultados dentro de campo. Todos os times que a gente está falando que estão passando por sucesso tiveram um tipo de organização fora de campo. A gente pode nem trazendo eixo Rio-São Paulo, a gente pode lembrar do Fortaleza, que está jogando aí Libertadores, vai jogar contra o Cerro essa semana, segunda, terceira fase da Copa Libertadores, se organizou fora para ter sucesso dentro. O Palmeiras é assim, o Flamengo assim, organizaram as contas para poder ter investimento. E não vou muito mais longe, não, aqui no Campeonato Paulista mesmo. A Portuguesa escapou do rebaixamento na última rodada aqui na fase de colocação, na Bacia das Almas, e é um time que estava passando por vários problemas, se organizou um pouco para jogar o Campeonato Paulista, mas não com força econômica. Aí teve essa dificuldade toda. Por outro lado, tem o São Bernardo, que está se organizando fora de campo, com uma condição financeira muito menor e está conseguindo resultados incríveis, né? Por tamanho de São Bernardo, está chegando aí numa disputa importante, fez uma das melhores campanhas. Então, não tem dúvida, tem que se organizar fora para ter resultado dentro. Flamengo, perdendo sem parar, né? Acho que depois dessa levantada que o Flamengo teve, títulos tão importantes, eu não vi o Flamengo perdendo tantas vezes seguidas e com essa revolta da torcida, até a gente presenciou brigas aí, cenas lamentáveis. E não podemos deixar de falar do Botafogo, né? O Botafogo, não só no Carioca, mas esse jogo contra o Sergipe, em que teve uma reclamação, uma confusão terrível por causa do que teria sido um excesso de acréscimos, eu quero dizer que eu acho que os juízes devem dar bastante acréscimo, porque entendo essas simulações, essa cera toda como uma fraude contra o torcedor que paga para ver 90 minutos. Agora, o Botafogo, com todo o investimento que fez, com todo o dinheiro que diz que tem, não deveria precisar de minutos extras para vencer o Sergipe, que merece o nosso respeito, mas tem um elenco muito inferior ao do Botafogo. O Botafogo está devendo e muito, precisa melhorar rapidamente. Olha, quanto a Botafogo, Flamengo, são crises que a gente vê e, de certa forma, os motivos estão expostos. O Botafogo enfrenta uma crise financeira, não tem dúvida disso. Está com fundo de garantia atrasado desde meados do ano passado, o que leva a risco de perder jogadores, porque é uma infração trabalhista que desobriga os jogadores do contrato. O Flamengo tem a explicação dessa má fase na troca extemporânea de técnico. O que me deixa assim, positivamente admirado, mas sem resposta, é essa organização que o Alê cita. De que se trata? O que explica, na prática, a ascensão de São Bernardo em São Paulo, a ascensão de Volta Redonda no Rio de Janeiro? Era isso que eu queria entender, até mesmo para que Botafogo, Flamengo e outros times vissem nisso um exemplo a seguir. É porque o que acontece, Vitor, no meu entendimento, é que esses times de menor expressão, e a gente não está desfazendo deles, eles jogam a vida no campeonato estadual. Mas todos jogam, Vanessa. Todos jogam. Não, mas eu acho que primeiro eles começam a se preparar antes, porque os outros estão de férias ainda, e eles se dedicam àqueles 3 meses ali e jogam toda a força. Você não acha isso, não, Raquel? Mas isso se aplica a todos os clubes pequenos. Esses dois se destacam mais do que os outros. Eu queria colocar o dedo em cima da qualidade que fez esses dois subirem tanto, aparecerem tão bem. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que pode ser explicado, Lito, e aí, porque assim, dentro do que a Vanessa também colocou, tanto Volta Redonda, no Rio de Janeiro, como São Bernardo em São Paulo, tem a questão da folha salarial, né? Que isso é uma realidade já há muito tempo nos campeonatos, né? Em que você tem folhas diminutas em relação a grandes times. Por exemplo, a folha do São Bernardo, se eu não me engano, não chega a R$1 milhão, né? Então, o que difere muito desses times, né, atualmente, é principalmente a força nas categorias de base, trazendo, por exemplo, o Flamengo fez isso agora. Só que o Flamengo tem vendido muito seus atletas. Times como o São Bernardo, Volta Redonda, eles investem nessas bases e procuram manter pelo menos umas 2 temporadas. Por exemplo, o Lelê, que fez sucesso pelo Volta Redonda agora, já foi emprestado ao Fluminense. Então, esses grandes times têm feito um diferencial, principalmente nas suas categorias de base, e mantendo por mais tempo no profissional. Por exemplo, o Flamengo. O Flamengo teve o João Gomes. Jogou Libertadores, foi para o Mundial. O que o Flamengo faz? Em vez de manter o João Gomes por mais tempo, claro que tem a opção do jogador, mas já vendeu logo para o futebol europeu.
Então, assim, isso eu acho que é uma grande coisa também que vem acontecendo no futebol e que uma vez o Branco colocou muito claro numa entrevista até que ele deu para a gente no canal da Vanessa do Resenha Load, em que ele colocou essa falta de atenção da seleção italiana com a sua base como um dos pontos para o não desenvolvimento, principalmente também do futebol italiano, porque você perde, digamos, as pratas da casa. Você começa a se voltar muito para o mercado internacional, e isso não é visto nos pequenos times. Por quê? Por causa da folha diminuta, da falta de investimento. Então, eu entendo que esses times têm se voltado positivamente para o seu próprio time, né? Não é apenas a vontade de jogar, como a Vanessa colocou, mas é principalmente isso. Só que, por outro lado, é investimento de base, coisa que alguns times, até grandes, não têm feito tanto com a vontade e a administração que esses times, entre aspas, menores fariam. Por exemplo, Volta Redonda hoje é a quinta força do futebol carioca. São Bernardo também tem sido no futebol paulista, que está no segundo lugar da sua chave disputando, vai ter o jogo agora com o Palmeiras. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que os grandes têm que avaliar também. E essa crise do Flamengo tem a ver também com a forma como a diretoria vem se posicionando quanto à reposição e principalmente negociação com elenco e treinador, né? O Dorival não foi mantido, que eu acho que foi um grande erro do Landim. Não foi mantido porque, sei lá, pediu um salário muito alto. Se eu estou com um treinador que está fazendo com que o meu time ganhe tudo, eu vou manter. Por que eu vou trocar e não vou aceitar essa proposta agora? Tem que colocar uma cláusula no contrato. Se você não conseguir número X de títulos, você vai ter uma redução salarial. Se não estiver satisfeito, aí você sai do clube sem ônus ao clube. Isso deveria ter sido feito. Agora, o Flamengo hoje está pagando por uma decisão da diretoria e que os jogadores vão fazer o quê? Tem que se adaptar ao esquema tático. O Dorival está no mercado e está sendo colocado como uma das saídas para o Santos, né? Já está sendo pedido para trazer e levantar, digamos, a moral do Santos, que infelizmente vive um ano que não deveria estar passando por nada disso, um ano que teve a morte do Pelé, um ano emblemático para o clube. Então, eu acredito que esse tipo de relação, diretoria, base e manutenção de jogadores no time principal, poderiam e muito explicar a seção desses, digamos, times menores, tanto no Rio quanto em São Paulo. E isso se aplica também, então, Raquel, à queda dos outros times, né? Você citou o João Gomes no Flamengo, no Botafogo. O Botafogo perdeu nesse ano um ataque inteiro. Perdeu o Júnior Santos pela direita, perdeu o Hérisson como centroavante e perdeu o Jefinho. Era possível não perder? No caso do Júnior Santos era, se tivesse dinheiro para bancar, do Hérisson não quis manter, e no caso do Jefinho era irrecorrível, porque ele queria ir embora mesmo. Mas parece ser o destino, né? E a postura do Textor, né? Que fez essa negociação, que foi muito foi muito mal avaliada, digamos, no meio, né? Recebeu altas críticas dos jogadores botafoguenses. O Textor não lidou bem com isso, né? O Textor, que era um cara sempre muito ativo no Twitter, aliás, há dias atrás, ele encerrou sua conta no Twitter, o que demonstra também que ele não tem, digamos, um conhecimento do que são os torcedores das redes sociais do Brasil. Conhece que é o torcedor brasileiro, que vai lá... Estuda um pouquinho, né? Vai ver o que é o brasileiro no Twitter. Então, assim, eu acho que isso é um sinal também, inclusive para as diretorias, porque o jogador, o torcedor brasileiro, ele vai até o CT, ele cobra dos jogadores, ele cobra dos treinadores, ele cobra da comissão técnica, cobra de todo mundo, porque quando a gente está falando de treinador, por exemplo, no caso do Flamengo com o Vitor Pereira, não é apenas o Vitor Pereira, é o Vitor Pereira e toda uma comissão que ele traz com ele, como teve Jorge Jesus, como foi Paulo Souza. Então, assim, quando se faz uma crítica ao Vitor Pereira, não é a pessoa Vitor Pereira, é Vitor Pereira mais os profissionais que vêm com ele. Então, assim, tem pouco tempo? Talvez a gente já perdeu, a gente diga assim, Flamengo, porque eu sou flamenguista, né? Então, quando a gente pensa no Flamengo, o Flamengo perdeu competições importantes por um time que ficou muito tempo sem treinar. Foram 50 dias praticamente sem treinar. Então perde ritmo de jogo, você não tem aquele preparo para grandes competições e, obviamente, tem a ver com o quê? Com um treino que não é levado digamos, a fim, né? E a troca do treinador que não deu continuidade. Então é um novo esquema tático para se posicionar. Hoje o Flamengo vai ter, digamos, o seu grande teste, né? Esse Fla-Flu de hoje justamente para demonstrar isso. E eu vejo como, se o Flamengo até vencer o Fluminense, não exime o Vitor Pereira de ser retirado e ter uma queda do treinador em pleno Campeonato Carioca, porque os campeonatos estaduais derrubam sem treinador. É um dia decisivo para ele, vamos ver, dependendo desse Exatamente. Pode mudar.
Exatamente. Já começou a avalanche, né, Raquel, né, Vanessa? Já há aquele movimento horrível, mas costumeiro e previsível, de torcedores na porta do centro técnico, com seguranças, quer dizer, já perderam o apoio da torcida. Daí para frente, é ladeira abaixo. Eu vejo o Flamengo numa situação, um momento decisivo, não só para esse ano, para o futuro próximo. Mas eu acho que a torcida do Flamengo é muito parecida com a torcida do Corinthians. Queria até te ouvir sobre isso, Ale, porque são torcidas que estavam muito habituadas a ganhar tudo, e aí você fica desmoralizado perante as outras torcidas. Daí começa aquele festival de memes. Então, eu acho que se torna insuportável. Só que não dá para você ser 100% todos os anos, a vida inteira. Não dá. Não dá para ganhar, vai perder uma hora, né? Mas é a falta de maturidade do torcedor, né? Que vai se abalar pela tiração de sarro, que hoje é uma avalanche por causa da rede social, enfim. E eu sou muito contra essa questão de o torcedor ir no CT, ameaçar jogador, assim, eu sou extremamente contra. Mas acontece muito aqui no Brasil e absurdamente acaba dando um resultado, porque assim, vai jogar contra o Fluminense hoje, vai ganhar. Aí eu vou falar, você tá vendo? A gente foi lá no CT e eles ganharam. É por causa disso. A gente tacar o terror. Cara, não, né? Não. A Márcia estava pedindo a vez para falar e eu, humildemente, quero escutar as palavras da Márcia. Não, eu ia até dizer que esse seria um assunto meio Glória Pires para mim, mas eu vou falar porque é o seguinte, pegando um pouco carona no que o Ale falou e no que a Raquel falou, eu acho que importantíssimo o que a Raquel falou sobre a base, né, dos times. A gente vê o grande São Paulo da década de 90, ele só foi o que foi por conta dessa preocupação com os jogadores de base. Isso sempre foi uma preocupação do clube. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, porque eu estou meio afastado, porque com o Ceni lá de torcedor, acho, entendeu? Mas sempre foi uma preocupação do São Paulo, essa coisa das categorias de base. Porque é isso, gente, né? O futebol não é uma geração espontânea, aparecer os jogadores, tem que ter todo um trabalho de formação desses jogadores. E o que o Ale falou de se organizar fora do campo, isso é fundamental, gente. O futebol não se profissionalizou? Há quanto tempo o futebol é profissional? Mas não parece, né? Eu acho que isso é mega importante para organizar as finanças, para botar o futebol na planilha Excel. Olha, isso aqui vai para um técnico X, isso aqui vai para um centroavante maravilhoso, isso aqui vai para a categoria de base. E isso é super importante, tem que ter, né? Para organizar a folha de pagamento, vamos gastar aonde? Isso é importantíssimo. Talvez com o advento da SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, o futebol acorde para a coisa do profissionalismo, que aí vira de fato uma empresa. E empresário, CEO, quer saber de resultado, mas tem que ter planejamento. Eu, sei lá, não sei o que dizer. Estou um pouco triste. Sabe qual que é um grande problema do futebol, mas às vezes é a solução também, que acaba tendo um conflito, é a paixão. Assim. A paixão move o futebol, né? Move o torcedor. Só que a paixão leva o clube ao endividamento. Porque pela paixão ele é capaz de gastar tudo. Não, a gente não é assim, né? A gente está apaixonado, não, eu dou minha casa para o meu companheiro voltar para mim, a gente faz qualquer coisa. No futebol é a mesma coisa. Não, a gente vai cair, vai ser rebaixado. Temos que contratar o Maradona. Vai ganhar 15 milhões por mês. Temos que contratar o Cristiano. A gente vai se gastar um dinheiro que não tem para tentar salvar pela paixão. Talvez essa questão da SAF, que eu acho muito discutível ainda, né? Porque daí você perde a paixão e daí você não se importa mais em vencer, assim, em ganhar títulos, que é o que move o torcedor e tal, vai se envolver muito mais com a questão financeira, né? de vender e ter ativos, né? Ter lucro e não ter lucro. Aí perde, assim, o romantismo do futebol. Então, acho que tem que encontrar um equilíbrio, assim, de ter paixão para mover as coisas e não ter paixão para não botar os pés pelas mãos. Par ou ímpar? Quem joga mais? Par ou ímpar? Talvez o quadro mais gostoso aqui do Franguinho. E essa semana tá boa, hein? Quem que você escolhe? No par ou ímpar? Escolhe pro seu time. Marta, Rainha Marta, 6 bolas de ouro. O Alex Asputés, que acabou de ganhar a 2ª bola de ouro. Escolhe aí. Par, ímpar, eu escolho, eu vou de... Meu voto é Marta.
Acabou, sem dúvida. Não penso duas vezes. Eu também voto na Marta, não teria o que pensar, gente. Marta, maravilhosa! Só fiz o suspense para abrir o microfone aqui. Não tem nem discussão. Esse é o Paroímpa mais fácil de toda a história do franguinho. Marta. Marta, sem dúvida nenhuma. Marta, até porque a Putelhas é uma discípula de Marta, né? Agora, o Skank podia fazer uma musiquinha para Marta também, né? Só fizeram para Alexia. Marta também, concordo completamente com a Márcia. A Canja do Franguinho. Aqui, a boa música tem vez. Dizem que a mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço, satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque o filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. 4 homens dependentes e carentes da força da mulher. Mulher, do barro de que você foi gerada, me dê inspiração pra ver cantar você nessa canção. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Mulher, 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 A última volta do ponteiro. Vamos falar do Galinho? Galinho de Quintino, 70 anos. Se tem pessoa mais legal no mundo do futebol, eu desconheço. Parabéns pro Galinho e aqui no Franguinho. Galinho, Franguinho tem tudo a ver, né? Vamos render homenagens ao Galo? Gente, Galinho fez 70 anos, né? Que septagenário enxuto, né? Bonitão, né? E um ícone, né, do futebol, do Flamengo. A gente tem uma flamenguista aqui hoje. Maravilhosa a história dele, impecável, né? Não tem nenhum mega escândalo. Que exemplo, que exemplo. Agora, assim, você vai ficar brava comigo, o Raquel, mas no quesito beleza e sex appeal, eu gostava mais do Nunes, mas tudo bem. Viva! Parabéns para o Galinho! Eu, como uma grande rubro-negra, né, que nasci no ano do título do Mundial do Flamengo, obviamente eu já nasci flamenguista, eu não tinha outra opção. E para mim, Zico sempre foi um grande ídolo. Mas como eu sou uma pessoa que admira muito o bom futebol e principalmente o bom profissional, e a figura do Zico, que é a figura dele extra-campo, é fundamental nesse Zico 70 a gente não deixar de falar no apoio do Zico pro futebol feminino, né? O Zico sempre foi um cara que apoiou o futebol feminino,
o Clube Zico sempre apoiou, e até hoje ele apoia, né, junto com outras iniciativas, como o CF4, por exemplo, com o Zico 10. Então, o Zico faz 70 anos, ainda um garoto, né, um jovem garoto, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a ensinar, e principalmente sempre voltado para o desenvolvimento do futebol, seja no Brasil, seja no restante do mundo. Então, Zico, aquele carinho e aquele abraço dessa rubro-negra de coração que eu posso dizer que sou Flamengo graças a você. Zico é um cara extremamente humilde, né? Eu tive a oportunidade de recebê-lo lá no Resenha Loading e a gente foi lá no campo dele, no CFZ. Ele trocou ideia com os moleques da base do Bangu, com uma humildade, conversou de igual para igual, ensinou os moleques como é que mata a bola no peito, falou muito do Pelé nesse dia. E foi um dia que a gente ficou muito emocionado, porque eu acho que o Zico ele tem uma humildade que é dele. E assim, todas as experiências que eu vivi com ele, de aeroporto, de você vai voltar para casa com o Zico. Pô, pelo amor de Deus, cara. Era aquela fila de gente pedindo autógrafo. E eu assim, irmão, vamos perder o voo, vambora. E ele ia pedir até a última criança, até o último pai pedindo autógrafo, foto, não sei o quê. Até uma hora que eu dei um grito, eu falei, acabou, vambora, bora, senão a gente vai perder o voo. E senão ele ficaria ali a noite inteira, porque ele é um cara extremamente humilde, é um cara que ele gosta disso, ele sabe que a profissão dele, o que ele realizou dentro do futebol, trouxe isso. E eu acho que toda a postura que ele teve na vida, né? Está presente nas homenagens ao Roberto Dinamite lá no Vasco, né? A gente se encontrou, infelizmente, no velório do Roberto. Então, assim, ele é sempre um cara muito, muito, muito pé no chão, muito humilde. Ele realmente, assim, merece todas as honras e homenagens. Um beijo para você, Zico. Na questão da humildade do Zico, eu queria destacar o seguinte, eu tive a sorte de acompanhar toda a carreira do Zico, apesar de não ser flamenguista, e eu vi que o Zico começou com um talento excepcional, aquele jogador que driblava ali na cabeça da área e chegava ao gol. E o Zico começou a sofrer muita falta, e rapidamente ele aprendeu a cobrar falta e virou um grande cobrador. Depois ele aprendeu a chutar com a esquerda, depois ele aprendeu a cabecear. O Zico reconhecia as carências dele, treinava, se aprimorava e foi melhorando a cada tempo. Eu nunca esqueço de um comentário que eu ouvi numa mesa como a nossa aqui, em que o Zico era cobrado por nunca ter conquistado uma Copa do Mundo. Se eu não me engano, o Fernando Calazans disse o seguinte, azar das Copas. Elas teriam sido muito melhores se o Zico tivesse ganho. Estou com ele no ar. O Zico representa o futebol idealizado, né? O futebol perfeito. É o compromisso profissional, é o respeito ao público, é o respeito aos adversários, é trazer a paixão para o profissionalismo, sem dar nada de negativo, nem para a paixão, nem para o profissionalismo. É o cara que se aperfeiçoou o tempo todo. Eu sou botafoguense, mas meu ídolo no futebol, Zico. Eu tenho uma história para exemplificar o quanto o Zico é legal, né? Eu sempre digo assim, a pessoa jurídica do Zico é muito bacana, mas a física é impressionantemente mais legal ainda. Eu estava cobrindo lá o Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, num jogo da Champions, e estava na sala de imprensa. E o Zico estava lá em Paris para fazer um comentário por uma das TVs que iam transmitir o jogo. E, de repente, eu estava na sala de imprensa digitando alguma coisa, um texto, tal. Tocou nas minhas costas, eu olhei pro Zico, eu falei assim, meu Deus, é o Zico! Ele falou... Eu tava te procurando. Cara, eu não sei se era verdade. Eu não sei, mas me interessa, sabe? Ele falou que tava me procurando. Tipo, eu levantei, dei um abraço nele. Eu, olhava assim, vocês escutaram o que ele falou? Ele falou que tava me procurando. Cara, ele é muito legal. É muito legal. Não tem como explicar isso para quem não conhece. Zico é muito legal. Fechou, né, gente? Fechou, gente. Foi muito bom. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Obrigada pelo Parabéns convite. a todos. Foi um prazer participar aí, viu? Valeu. Tonel, já grava a cabeça aqui agora, pode ser? Pode. Beijos. Tchau, gente. Tchau, menino. Obrigado. Tchau. Viu? Legal. Obrigado, gente. Vou ficar eu e a Lê só. Beleza. Tchau. Tchau, Raquel. Obrigado. Tchau, gente. Abraço. Tchau, seu Lito. Lito, depois a gente se fala, tá? Combinado. Estou aqui. Abraço. Só ligar. Tchau. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.